Você liga a TV e tem jogo. Você abre a internet e tem debate sobre convocação. Você anda na rua e vê camisa de clube, bandeira antiga, discussão de bar, meme de atacante, criança chutando garrafa. Parece natural. Parece que o Brasil simplesmente nasceu para o futebol. Como se o futebol tivesse brotado do chão, junto com o samba, o calor e a praia. Mas a verdade é mais estranha que isso. O Brasil não virou o país do futebol só porque gostava muito de bola. Isso também foi empurrado, moldado e aproveitado pela política, de propósito. Não no sentido de alguém sentar numa sala e inventar tudo do zero, mas no sentido mais real e mais poderoso. Governos perceberam cedo que o futebol podia unir, distrair, representar força, criar identidade e fabricar orgulho. E quando o poder percebe uma ferramenta dessas, ele não ignora, ele usa. Se você repara bem, o futebol no Brasil nunca foi só esporte. Ele virou vitrine, virou linguagem, virou cola social, virou propaganda. E em vários momentos da história, virou quase um projeto de país. Para entender isso, você precisa voltar para um tempo em que o futebol brasileiro estava longe de ser esse símbolo popular que parece eterno. No começo, futebol no Brasil era coisa de elite, coisa de clube fechado, coisa de gente rica. No fim do século XIX e começo do XX, o esporte chegou com influência inglesa. Funcionários britânicos, filhos de famílias ricas, jovens que estudavam fora. O campo não era exatamente do povo, era de quem tinha acesso. Uniforme, associação, mensalidade, etiqueta. Até a maneira de jogar carregava esse tom social. Havia clubes que recusavam negros, clubes que recusavam pobres, clubes que recusavam gente com profissão braçal. Em alguns casos, jogadores escondiam origem social. Em outros, passavam pó de arroz no rosto para parecer mais claros. Parece absurdo, mas mostra uma coisa importante. O futebol brasileiro não começou como expressão espontânea da maioria. Ele começou como espaço seletivo. E justamente por isso, a transformação seguinte ficou tão poderosa. Quando o povo entrou, o jogo mudou. Mudou no número, mudou no estilo, mudou no significado. Nas várzeas, nos terrenos baldios, nos portos, nos subúrbios e nas fábricas, a bola começou a circular fora dos clubes elegantes. A várzea era o futebol improvisado, campo torto, trave feita de madeira, chão ruim, pouco equipamento, muita criatividade. E aí acontece uma das coisas mais importantes da história cultural do Brasil. O futebol sai da moldura da elite e entra na rua. Quando ele entra na rua, ele ganha corpo brasileiro, ganha ginga, ganha drible curto, ganha malícia, ganha mistura, ganha arquibancada, ganha identidade coletiva. Isso não foi só uma mudança esportiva, foi uma mudança política em potência, porque um país enorme, desigual e recém-saído da escravidão estava procurando símbolos para contar a si mesmo quem era. E símbolos nacionais não aparecem prontos, eles são disputados, eles são escolhidos, eles são promovidos. No começo do século XX, o Brasil ainda era um país muito fragmentado. Muita gente se identificava mais com a sua região do que com a nação. A comunicação era limitada, as distâncias eram brutais. A ideia de ser brasileiro era menos sólida do que parece hoje. Então qualquer elemento capaz de criar emoção coletiva tinha valor político, muito valor. A seleção brasileira começou a oferecer isso, ainda de forma instável, ainda com tropeços, mas oferecia uma cena rara. Pessoas de estados diferentes torcendo pelo mesmo time, cantando pelo mesmo símbolo, projetando um nós nacional. E aqui entra um detalhe decisivo. A política não precisava inventar o amor pelo futebol. Ela só precisava perceber que esse amor podia ser organizado, podia ser amplificado, podia ser narrado, podia ser transformado em identidade de massa. Nos anos 1930, isso fica mais claro. Getúlio Vargas entendeu como poucos a força da cultura popular na construção de legitimidade. Legitimidade é quando o poder consegue parecer natural, aceito, até necessário. Não basta mandar, é preciso convencer, é preciso ser visto como representante da nação, e Vargas investiu pesado nisso. Rádio, festas cívicas, símbolos nacionais, centralização da imagem do Estado, e o futebol entrou nesse pacote. Não sozinho, mas com força crescente. O rádio foi fundamental. Antes dele, um jogo era local. Com o rádio, um jogo virou experiência nacional. Você podia estar longe do estádio e sentir que estava dentro dele. A narração transformava 90 minutos em drama épico. A voz do locutor criava heróis, criava vilões, criava memória, criava país. Pela primeira vez, milhões de pessoas podiam vibrar quase ao mesmo tempo com o mesmo lance. Isso é gigantesco.
Porque a identidade nacional se fortalece quando muita gente sente a mesma emoção ao mesmo tempo. O Estado percebeu isso, a imprensa percebeu isso, os dirigentes perceberam isso, e o futebol passou a ser tratado cada vez mais como representação do Brasil. Em 1938, por exemplo, a Copa do Mundo ajudou a aumentar esse processo. O Brasil ficou em terceiro lugar. Não foi título, mas foi impacto. Leônidas da Silva virou ídolo, o Diamante Negro. Um craque negro, brilhante, popular, num país profundamente racista. Isso tinha peso simbólico enorme. A mensagem começava a se formar. O futebol podia apresentar ao mundo uma imagem específica do Brasil. Mestiço, criativo, espetacular, original. Parece bonito, e em parte era mesmo, mas também servia a interesses políticos. Porque um país marcado por desigualdade e exclusão podia usar o futebol para vender uma imagem harmoniosa de si mesmo. Como se no campo todas as tensões sociais se resolvessem. Como se a mistura virasse automaticamente justiça. E não virava. O símbolo muitas vezes corria mais rápido que a realidade. Ainda assim, o símbolo funcionava. Muito. A profissionalização do futebol, consolidada nos anos 1930, também ajudou. Antes havia resistência ao profissionalismo. Muitos queriam manter o futebol como passatempo de elite. Mas profissionalizar significava abrir espaço para mais jogadores pobres viverem do esporte. Significava aumentar o alcance popular. Significava fazer o futebol crescer como espetáculo de massa. E espetáculo de massa chama política. Sempre. Quanto maior a plateia, maior o interesse do poder. Depois vem um ponto central dessa história. A Copa de 1950. No Brasil. Com o Maracanã como monumento. O Maracanã não era só estádio. Era declaração. Concreto, escala e ambição. Quase 200 mil pessoas na final, segundo estimativas da época. Hoje os números oficiais são menores. Mas o imaginário ficou. Aquilo dizia: olha o tamanho desse país. Olha a sua capacidade. Olha a sua modernidade. Sediar a Copa era ato esportivo. Mas também era ato político. Era a performance nacional. O problema é que veio o Maracanazo, a derrota para o Uruguai. E a ferida foi profunda. Porque quando um símbolo nacional cresce demais, ele também carrega o risco do trauma nacional. O futebol já tinha virado espelho do Brasil. Quando vencia, aparecia a prova de grandeza. Quando perdia, aparecia defeito de origem. E isso é importante, porque mostra que o futebol tinha deixado de ser apenas entretenimento. Ele já estava ligado à autoestima coletiva do país, a ponto de uma derrota virar quase crise existencial. A resposta viria em 1958, e aqui a história acelera. Suécia, primeiro título mundial. Pelé com 17 anos. Garrincha desmontando defesas. Um time brilhante. Mas não foi só um time campeão. Foi a consagração de uma narrativa. Finalmente o Brasil podia se ver como potência em alguma coisa diante do mundo. Num país com industrialização em curso, desejo de modernidade e desigualdades enormes, vencer a Copa era mais do que vencer a Copa. Era produzir uma prova emocional de valor nacional. Em 1962, o bicampeonato reforça isso, e o futebol se fixa de vez como patrimônio simbólico. Só que a relação entre futebol e poder fica ainda mais explícita depois de 1964, com a ditadura militar. A ditadura precisava de várias coisas ao mesmo tempo: controle, imagem de ordem, prestígio, unidade nacional, e precisava reduzir o espaço de crítica. O futebol não criou a ditadura, mas foi muito útil para ela, especialmente em 1970, talvez o momento mais famoso dessa mistura entre bola e política no Brasil. A seleção de 70 era extraordinária. Pelé, Tostão, Rivelino, Jairzinho, Gerson, Carlos Alberto. Um time que até hoje parece desenho animado de tão bom. Só que o contexto importa. Enquanto o time encantava o mundo no México, o Brasil vivia os anos mais duros da repressão. Censura, prisão, tortura, perseguição, suspensão de liberdades. Essa é a parte incômoda, porque muita gente lembra da Copa de 70 como pura alegria. E foi alegria para milhões de pessoas, isso é verdade, mas também foi usada politicamente. A ditadura explorou a conquista como prova de grandeza nacional e como combustível emocional. O slogan "Pra frente Brasil" não era inocente. Ele misturava seleção, patriotismo e regime. Misturava vitória esportiva com obediência simbólica.
Misturava o orgulho legítimo do povo com o interesse do governo. Repara na habilidade disso. Se você critica o uso político, parece que está criticando a própria alegria popular. E essa é justamente a eficiência da operação. O poder pega um sentimento real e cola em si mesmo. Não precisa fabricar a emoção, só precisa sequestrar o significado dela. Isso aconteceu em outros países também, mas no Brasil funcionou com força especial porque o futebol já estava no coração da identidade nacional. A ditadura investiu em infraestrutura, em integração por transmissões e no aproveitamento simbólico da seleção. A TV ajudou muito. Se o rádio nacionalizou a emoção, a televisão nacionalizou a imagem. Agora não era só ouvir, era ver. Ver a camisa amarela, ver o gol em replay, ver o herói em cores. Isso sedimenta mitos de um jeito muito mais profundo. A camisa da seleção, por exemplo, foi ficando cada vez mais forte como símbolo nacional. A amarelinha virou quase uma segunda bandeira. E isso tem consequências até hoje. Depois da ditadura, o futebol continuou enorme, mas a política nunca saiu totalmente de perto. Em democracia, o uso muda de forma. Fica menos centralizado, mais difuso. Governadores, prefeitos, presidentes, cartolas, emissoras, patrocinadores, todo mundo entende que futebol move afeto, move atenção, move narrativa pública. Pensa nas inaugurações de estádios. Pensa em políticos aparecendo com camisa de clube. Pensa em campanhas coladas em grandes eventos esportivos. Pensa na Copa de 2014. De novo, o país se apresentou ao mundo pelo futebol. De novo, houve discurso de modernização, legado e orgulho. Legado é aquilo que supostamente fica depois do evento. Transporte melhor, obra útil, ganho duradouro. Na prática, parte disso ficou aquém do prometido. Houve estádios caríssimos, houve debate sobre gasto público, houve protestos. E aí aparece a virada mais contraintuitiva dessa história. O Brasil não virou o país do futebol só porque o Estado empurrou essa imagem. E também não virou só porque o povo amava o jogo. Virou pela combinação perfeita entre paixão popular real e interesse político contínuo. Essa mistura que foi explosiva. Se fosse só propaganda, não colava. Se fosse só espontâneo, talvez não ganhasse essa escala nacional tão organizada. O segredo esteve no encontro entre rua e palácio, entre várzea e rádio, entre talento e narrativa, entre gol e governo. Esse é o ponto mais importante. A política não criou o futebol brasileiro. Ela criou condições, símbolos, instituições, transmissões e discursos para transformar o futebol em identidade nacional estratégica. E quando isso dá certo por décadas, parece natureza, mas foi construção. Construção histórica, construção cultural, construção política. E isso muda a forma como você enxerga até as cenas mais normais do presente. Quando você vê a camisa da seleção sendo usada em manifestação política, isso não surgiu do nada. Quando uma vitória parece aliviar por um instante o clima pesado do país, isso tem história. Quando uma derrota vira debate sobre o Brasil em crise, isso tem história. Quando um grande evento esportivo é vendido como prova de que o país deu certo, isso tem história. O futebol virou um atalho emocional para falar de nação, e atalhos emocionais são ouro para a política. Porque a política não vive só de lei, orçamento e discurso técnico. Ela vive de símbolo, de pertencimento, de imagem, de emoção coletiva. O detalhe mais impressionante é que isso continua funcionando mesmo quando você acha que está só vendo o jogo. Você pode estar só vendo o jogo, mas o ambiente em volta desse jogo foi montado durante décadas. Na escola, na TV, na publicidade, nos jornais, nos monumentos, nas copas, nas memórias de família. Você aprende desde cedo que futebol e Brasil são quase a mesma frase. E aí vem o espelho mais desconfortável. Talvez você não ame futebol apenas porque ele está em todo lugar. Talvez ele esteja em todo lugar porque durante mais de um século foi muito útil que ele estivesse. Útil para vender ideia de unidade. Útil para distrair em tempos de tensão. Útil para projetar a grandeza. Útil para disputar o significado do que é ser brasileiro. Isso não torna o futebol falso. Não torna o gol menos bonito. Não torna a alegria da arquibancada uma mentira. Torna tudo mais complexo, mais humano, mais político. Porque a sua emoção pode ser sincera e, ao mesmo tempo, aproveitada por estruturas de poder. Essas duas coisas podem coexistir. Aliás, quase sempre coexistem. No fim, talvez a pergunta certa não seja quem inventou o país do futebol. A pergunta melhor é outra. Quem ganhou com essa imagem?
Em vários momentos o povo ganhou alegria, memória, pertencimento e ídolos. Mas o poder também ganhou. Ganhou distração, ganhou legitimidade, ganhou linguagem popular, ganhou bandeira pronta. E é por isso que o Brasil virou o país do futebol de propósito. Não como um plano secreto simples, mas como uma construção paciente, repetida e muito eficaz. Uma jogada política de longo prazo, daquelas que funcionam tão bem que um dia aparecem em destino. Então, da próxima vez que você ligar a TV e tiver jogo, repara nisso. Talvez você esteja vendo muito mais do que 22 pessoas correndo atrás da bola. Talvez você esteja vendo uma das maiores invenções simbólicas da história do Brasil. Uma invenção que parece natural justamente porque foi trabalhada por tanto tempo. E talvez seja esse o lance mais impressionante de todos. O país do futebol não foi apenas encontrado, ele foi montado e depois ensinado para você como se sempre tivesse estado ali.